Quando a vida parece vazia e sem sentido, o que o Espiritismo nos revela? Esse é o tema que eu escolhi para mim hoje. Algumas pessoas que já participaram, né, das minhas palestras entendem que eu não estou aqui para falar para vocês. Afinal de contas, o ouvido mais perto é o meu e eu não posso falar de algo que não faça sentido para mim. E quem de nós, de vez em quando, não nos encontramos perdidos nesse vazio? Eu lembro de uma história que um empresário, por volta de seus 40 e poucos anos, levanta cedo. Quando ele chega numa casa muito confortável que ele morava, a mesa já está posta, os 2 filhos à mesa, a sua esposa, eles tomam um belo café da manhã e ele vai então para o trabalho. Chega na empresa, sexta-feira, e ele recebe um monte de papel da secretária, dá uma olhada nos relatórios e vê que a empresa fechou aquele mês muito melhor do que eu esperava. Ele então fala para a secretária: ó, avisa a turma que nós vamos ter uma participação nesse resultado, né? Não é justo que eu fique, né, com a prosperidade só para mim. Então ele era uma pessoa muito generosa. E aí ele despacha tudo com a secretária, termina a reunião com ela e diz: ó, hoje eu vou almoçar com minha família mais cedo e não volto na parte da tarde. Avisa todo mundo aí que eu não estarei na empresa, porque eu fui convidado para falar em uma formatura de administração e eu não voltarei. E vou me preparar, né, para o evento à noite. Volta para casa, almoça com a família, um banquete. No fim da tarde ele ainda dá uma volta com os filhos, passa no supermercado, volta com o carro cheio de compras. E ele vem refletindo o quanto a vida dele é boa. O quanto ele percebe que ele é abençoado. Você pega a outra, a bateria acabou. E ele percebe o quanto ele é abençoado por Deus. Então, chega a hora da janta, ele vai jantar com a esposa e se direciona, então, para o compromisso, o evento. Do outro lado do mundo, tem o Mário. O Mário acaba de bater na sua quarta esposa. Se direciona para um bar. E lá ele bebe e joga, joga e bebe, bebe e joga e passa a madrugada até amanhecer o dia, até quando o bar vai fechar. Ele já não tem mais crédito para pendurar a conta e nem dinheiro para poder pagar. Então ele é escorraçado do bar. Ele se revolta e acaba apanhando de algumas pessoas que estavam no bar, o dono do bar inclusive, e joga ele na rua. Passa o seu único amigo, que tinha há pouco tempo oferecido para ele um emprego de aprendiz de mecânica, auxiliar de mecânica. Ele tinha negado porque ele achava que era um emprego muito ruim para ele. Ele preferia ficar desempregado. E passa esse mecânico e senta, fala: Mário do céu, que situação que é essa, cara? Como você foi chegar numa vida como essa? Ele então começa a dizer: isso vem da infância. Essa é culpa do meu pai. Meu pai é um alcoólatra, batia na minha mãe. E minha mãe já estava muito doente. E eu acho que ela terminou de morrer, inclusive, de desgosto. E no dia do velório da minha mãe, a gente volta para casa. Meu pai, para variar, é embriagado. A gente tem uma discussão, eu e meu irmão, que somos gêmeos, queremos tirar a satisfação do meu pai apela, e então pega uma arma e vem em direção a nós para nos matarmos. A gente sai correndo. Eu e meu irmão saímos para cada um para um lado, e a cidade grande nos perdemos. E nunca mais eu vi meu pai e nunca mais eu vi meu irmão. Meu pai
deve estar morto. E meu irmão, penso eu, que deve estar numa situação como a minha ou pior. A história volta para aquele empresário dando a palestra para formandos de administração. Então o aluno levanta a mão e pergunta: João, a que você atribui o sucesso da sua empresa e da sua vida como administrador de empresas e como empresário? Ele diz: eu atribuo ao meu pai. O meu pai era um alcoólatra. Ele batia na minha mãe e eu acho que a minha mãe, inclusive, morreu de desgosto. E no dia do velório dela, nós brigamos, eu, meu pai e meu irmão gêmeos. Nós, então, tivemos que sair fugido, porque meu pai pega uma arma tentando nos matar. A gente se perde na cidade grande. Eu nunca mais vi meu pai. Eu nunca mais vi meu irmão. Mas eu acredito que, assim como eu, meu irmão deve estar muito bem aonde for que ele se encontra. Dois irmãos criados na mesma condição. Por que será que um resolve ter um caminho diferente do outro? Será que o vazio que a gente sente é um vazio que vem do nosso histórico familiar? Mas e pessoas que nascem no berço de ouro, com a família equilibradíssima, e muitas vezes se veem perdendo o sentido da vida? Por que que a gente, muitas vezes, mesmo parecendo que tudo está bem, a gente tem uma sensação de incompletude, a gente tem uma sensação de frustração, de medo, angústia, sem explicação? Alguém já passou por isso? Sim? Em nenhum momento? Quem não passou por isso, levanta a mão, deixa eu ver. Nunca passou? Quem não quer levantar a mão? Deixa eu ver. Muitos de nós, e a maioria de nós, em algum momento, se pega perguntando: o que que eu venho fazer nessa terra? Por que que eu estou, parece que tudo vai bem, mas por que que eu não me sinto completo? Então, vez ou outra, eu permeei esse caminho. Então, eu busquei resposta. E encontrei no Espiritismo. Mas muitos de nós não encontram essa resposta, ou talvez não buscam essa resposta, e acaba se perdendo na depressão, na ansiedade, nos distúrbios. Acaba desenvolvendo doenças autoimunes por causa dessa vazio e essa pressão sentimental que a gente não sabe de onde vem. Aí a gente sente a baixa estima, né? A autoestima baixar. A gente muitas vezes se perde nos vícios tentando de alguma forma suprir esse vazio. E quando eu digo vício, não só álcool, drogas, mas na comida, em diversos outros tipos de vício, o vício mental de fugir do problema, né? Nós somos ainda cheios de vício. E alguns ainda de nós, nessa trajetória, não consegue segurar essa pressão e acaba tirando a própria vida. E a gente olha isso, né, muitas vezes, vê a história do outro e não entende como é que essa pessoa pode fazer isso. Não só tirar a própria vida, mas muitas vezes a gente vê o outro e pergunta: por que essa pessoa se comporta assim? E será que nós já paramos para pensar se as pessoas também se perguntam: por que que o Alan se comporta assim? Por que que o fulano se comporta assim? E a gente fica nesse paradoxo, buscando entender o sentido da vida. E aí a gente começa a tocar de roda.
Será que é porque eu preciso ganhar mais dinheiro? Será que é porque... E aí a gente começa a buscar e dar significados para tentar entender por que é que esse vazio me ronda. Aqui a gente começa a entender então que existe algo que começa a fazer sentido quando o Espiritismo traz para nós a informação. A gente começa a entender que quando a gente começa a nos identificar com o problema, o vazio aumenta. A busca, quanto mais a gente busca, parece que esse vazio aumenta. E a gente começa a se identificar. E aí a gente começa a fazer a identificação também com as coisas materiais, porque a gente pensa que talvez a saída esteja em algo material. Talvez esteja em comprar um carro novo, talvez esteja de realizar o sonho da minha casa, talvez seja trocar meu celular, talvez seja fazer uma viagem. E a gente vai por alguns instantes ou algum tempo, parece que esses movimentos funcionam. Parece que de alguma forma você sente, mas logo em seguida ele volta. Ou muitas vezes ele nem vai embora. Aí a gente chega aqui no Espiritismo e a gente começa a ouvir falar sobre um negócio que chama caridade. Aí a gente ouve o nome de Jesus, a gente conhece, talvez muita gente não conhecia Jesus, mas conhece através do Espiritismo. Aí a gente ouve falar de grandes nomes, tipo Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Aí você olha para tudo isso e fala, meu Deus, eu tenho que ser como eles. Mas aquele vazio está tão grande que você olha para essas grandes figuras e fala, estou tão distante disso. E aí parece que esse vazio aumenta procurando Jesus. Alguém já teve esse colapso por aí? Gente, quantas vezes eu senti o vazio aumentar dentro de mim procurando Jesus? Que loucura é essa? Porque aí a gente ouve as pessoas dizendo, mas nós temos que ser como Jesus. Sim ou não? Jesus é o nosso modelo e guia, só que a gente não sabe processar essa informação. Aí você vê um cara como Chico Xavier, que abre mão de tudo, dedica a sua vida para fazer caridades, e aí você olha para ele e fala, é isso que é fazer caridade? Não é do culto. Aí você vê Jesus que deu a vida para defender uma causa, que é por causa dessa história que a gente está aqui hoje, aí você olha e fala, não dou conta. Não parece distante da nossa realidade? Quem aqui daria conta de fazer o que Chico Xavier fez? Alguém daria conta? Agora, na condição que nós temos hoje? De que Jesus fez? Como é que essa história ajuda nós então? Que doideira que é essa? Vocês já pararam para refletir sobre isso? E aí eu fico pensando, e isso me trazia o incômodo de dizer, mas as pessoas dizem para mim que eu tenho que ser como Jesus. As pessoas dizem para mim que eu tenho que fazer caridade e dedicar minha vida toda para isso. Mas por que eu não consigo? Eu entendo. Cognitivamente eu entendo. Mas por que na prática eu não consigo? O que eu vim fazer nessa terra? Que tipo de caridade que é isso? Se eu não dou conta, mal dou conta dos meus problemas, eu vou deixar minha vida para fazer caridade para o outro. Esse é o colapso que eu me peguei pensando. E aí, eu comecei a entender que a identificação com o problema trazia para mim esse paradoxo. E me distanciava, sim, dessas figuras que devem nos inspirar. E que daqui a pouco eu quero trazer para vocês aonde foi que eu cheguei com esse raciocínio que me trouxe alívio. Vocês querem saber? Faz sentido? Vocês querem saber?
me trouxe esse sentido de alívio e deixou um pouco o peso e um caminho para aliviar esse sentimento de vazio. Quando eu descobri que existe um negocinho que vem instalado de fábrica em nós, que chama ego. Alguém já ouviu falar nesse bichinho que chama ego? Mas o que é o ego? Você já parou para saber o que é ego? Já parou para refletir sobre o que é isso? Se ele é um mecanismo instalado em nós, não é também difícil entender, mas Deus, como assim? Se eu instalo um negócio que dificulta a minha vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele vem instalado de fato, você sai, tipo assim, imagina um carro, que hoje os carros é tudo computadorizado, né? Tem um sistema que você sai com um carro da concessionária com aquele sistema implementado. E agora? Tem jeito de desinstalar o sistema? Tem jeito de desinstalar o web? Não tem. Ele está instalado, não tem como você resetar o sistema. Então como fazer com isso? Aí a gente tem que entender qual é o jogo do ego. Eu tenho buscado fazer essa analogia do jogo, da vida, que tem me ajudado bastante a, cognitivamente, ajudar a processar esse, na minha visão, que é um jogo. Nós estamos vivendo um jogo. Essa é a minha visão. É uma analogia, para que vocês entendam. Um jogo. Muita gente fala da Matrix. Alguém que já falou na Matrix? Nós estamos presos numa Matrix? Então vamos considerar que nós estamos presos numa Matrix. Vamos considerar. Talvez isso seja uma verdade, talvez não, mas vamos considerar que isso é um jogo. E se você não sabe jogar o jogo, assim como você não sabe dirigir um carro, você não vai pilotar o carro. Você não vai dirigir o carro. Mas então, qual é a função do ego na nossa vida? Ele é um sistema instalado que nos faz conseguir transitar aqui nessa materialidade. Ele é um sistema que não nos deixa ficar, vou usar um termo, lunáticos, num lugar onde a gente precisa ter ordem, precisa seguir alguns conceitos. Então, se eu tiro o ego, eu não consigo processar e viver aqui na Terra, seguir o que é necessário para jogar esse jogo. Então eu fiquei pensando, qual é uma forma mais fácil de eu entender isso? Então eu pensei, o que a doutrina espírita nos traz dentro desse jogo? Que o ego é tudo que está ligado, pensamentos que estão ligados à necessidade de estarmos no mundo material. Então, ele controla em nós, ele configura em nós essa frequência de estarmos no mundo material. Por exemplo, eu preciso comer, sinto fome. O ego traz para nós esse raciocínio que conecta com o nosso instinto animal e fala, como se consegue comida? Só que o problema é que ele é um bichinho muito voraz. E ele começa a dizer para nós, ó, como você tem que sobreviver aqui nesse mundo material, você tem que ficar muito atento às coisas do material. E a gente começa a se identificar com as coisas materiais. E nós vamos nos perdendo do imaterial, que é o espírito que somos. Então, ou seja, tudo que está ligado à realidade desse mundo material conecta com o ego. Então, até que Jesus deixa uma chave para nós, né? Ele fala, meu reino não é desse mundo. Então, se a gente começa a pegar essas informações, a gente entende. Meu reino não é desse mundo. Então, todas as vezes que eu preciso domar o meu ego
que é o que faz eu identificar com os meus problemas, porque você não é os seus problemas. Você não é a sua profissão. Você não é o seu carro. Você não é a sua casa. Você não é o seu corpo. Só que nós nos identificamos. Se a minha perguntar assim, quem é você? Ah, eu sou professor, eu sou psicólogo, eu sou... Não, você não é isso. Esse é o seu ego que diz que você precisa ter um ponto de referência para você jogar o jogo do material. Tá fazendo sentido? Então você não é isso. Você não é o seu problema. Só que quando eu tenho uma ferida muito profunda, aquilo tende a querer fazer parte da minha identidade, que não é a realidade. E aí, quanto mais a gente se identifica com tudo isso que eu citei, mais vazio você tem. Por quê? Porque você está se desconectando da essência. Desconectando, não sendo desativada. Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas dizem, você precisa se reconectar com Deus, precisa se religar com Deus, a palavra que eu quero usar. Se religar com Deus. Mas vem cá, me responde uma coisa. Tem jeito de desligar você de Deus? Existe? Existe essa possibilidade? Não existe. Não tem como você se desligar de Deus. Você é centelha divina. E todas as vezes que eu me identifico com o problema, com a materialidade, com tudo isso que eu citei, que eu disse que você não é a sua casa, que você é no seu carro, o que acontece? Desconexão, afastamento, na verdade é a palavra, afastamento. Esse afastamento te traz uma sensação de que algo está errado. Porque nesse jogo da materialidade, a gente acaba perdendo do que é essencial. O essencial que nós viemos fazer nessa terra. O essencial que quando eu olho para as figuras que eu citei, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Chico Xavier, quando eu olho para Madre Teresa de Calcutá, aí começa a fazer sentido tê-los como referência. E eu já vou chegar nisso. Então, se você está sofrendo mesmo, meu Deus, ó céus, ó vida, porque tem uma diferença entre a dor e o sofrimento. Está doendo? Está doendo. Existe algo que está acontecendo, mas sofrer é uma escolha. Então, toda vez que você está sofrendo, ego, em que será que eu estou identificado? Meu Deus, não consegui o carro que eu queria. Nossa, e agora? Meu Deus, as coisas estão dando ruim, está dando ruim lá na empresa. Nossa, meu trabalho não está legal. Ego. Porque você está preso na necessidade do material. Agora, quando eu me aproximo de Deus, esse vazio vai embora, porque nada que acontecer não vai tirar você de quem você é na presença dele. Porque aí você começa a sentir-se amado por Deus e nada que aconteça vai gerar esse vazio em você. Porque você vai entender que o jogo que você está jogando é necessário. Lembra? Tudo dá graças. Se chegou para você a dor, ok, Jesus, ok, Papai do Céu. O que é que eu preciso aprender com isso? O Senhor me ajuda a passar por isso? Porque tendo a consciência de que ao reencarnar, nós fizemos uma programação espiritual, nós temos a chance de entender que aquilo ali está prescrito e não é obrigatório. Não é obrigatório passar
por esse sofrimento. Eu posso mudar a minha programação espiritual? Nós falamos sobre isso aqui já. Eu posso. Depende de como eu vou me transformar, como eu vou enxergar a vida, como eu vou sair desse jogo do ego para me olhar como um ser infinito. Porque o sofrimento geralmente vem junto com preocupações. E preocupações, muitas vezes, o próprio nome já diz, né? Você está se ocupando com algo que não é, que talvez nem vai acontecer, que não está no presente, mas que se você buscar desconectar disso, olhar de fora, entender que você é um ser infinito, fala, cara, isso aqui vai passar. E se você tivesse, nesse exato momento, com todas as preocupações na sua cabeça, e alguém vai falar assim, ó, sua vida vai embora agora, você vai ser desconectado do seu corpo, você vai desencarnar. Tudo vai perder sentido. Todas as preocupações, todas essas questões que o ego nos, entre aspas, impõe, desaparece na hora. Alguém aqui já passou assim algum arroxo de doença, alguma coisa, fala, cara, eu acho que eu passei perto aqui. Alguém já teve alguma coisa assim? Naquele momento, todo o resto não perde sentido. Tipo, eu só queria estar com a minha família, eu queria estar bem, mais nada. Entende? Então, se a gente começar a buscar esse tipo de exercício e a gente entender que tudo que te traz sofrimento está ligado ao ego de alguma forma, com essa conexão que você, essa identificação que você tem com os seus problemas, com a materialidade, você ganha a oportunidade de olhar de fora. Então, o Joana de Ângeles, ela traz para nós um trecho bem legal do Ser Consciente do livro. Fala assim, o ego é a face transitória do ser, quando se identifica apenas com ele. O homem experimenta a solidão e o vazio. Mas quando descobre o self espiritual, o seu ser espiritual, ele encontra sentido de paz. O ego também faz a gente criar, inconscientemente, máscaras. Porque a gente vai se identificando, e se a gente não criar essas máscaras para eu me comportar desse jeito, é como se eu não soubesse quem eu sou, entende? Então, por exemplo, vocês verem um Alan aqui dando palestra, né? Faz uma citação de Joana de Ângeles, pensa, esse cara deve ser estudioso, não é? Mas não sabe que eu fui lá no chat GPT e pedi para ele não passar. Inteligência artificial. Entende? Mas olha só, e aí, se eu ficar assim, meu Deus, eu sou estudioso, né? Meu ego me engana. E daqui a pouco eu vou ficar preso nisso. E se eu perder isso, eu perco a minha identidade? Entende a importância de a gente olhar para nós? Que aí Joana de Ângeles ainda traz, ó, o autodescobrimento, uma busca interior. Ela diz, a falta de sentido na existência decorre da fuga de si mesmo. Quando o homem se reencontra, quando ele se reencontra, descobre o que buscava fora, dentro de si. A importância da gente ter coragem de falar assim, não, eu sou hipócrita ainda assim, eu falo uma coisa e faço outra. Mas não com chicote, você é hipócrita, não. Porque se você colocar o peso do sofrimento, do negativo, né, das coisas, do lado sombra que a gente ainda tem, a gente se conecta com o ego, sofrimento. Então, olha para nós, olha para você, o que eu ainda sou? Vou deixar de ser. Então eu consigo, a partir daí, ter a oportunidade de olhar para mim e me conhecer. Por isso que eu digo de verdade, do fundo da minha alma, que estar aqui falando para vocês é uma mega oportunidade que Deus me dá. Porque eu tenho que olhar para mim para fazer isso aqui. E aí eu falo, eu ainda sou esse aqui. Entendeu? Mas se a gente pedir sabedoria, tá bom. Como que eu posso fazer para ir melhorando isso? Se a gente não reconhecer, não tiver coragem publicamente, a gente
A gente lá em casa, nós estamos jogando um jogo, né, da vida, de tentar ser melhor que a gente pode com as nossas dificuldades, com as nossas sombras. Então a gente tem conversas muito abertas assim, né, de dar feedback um para o outro. Fala: "Ó, eu acho que tem um negócio aqui que assim", aí o povo fala: "É verdade, nossa, eu sou assim? Não sabia", entende? Mas na leveza, não no sentido: "Ah, você é assim", para apontar o dedo, não. Olha o que a gente pode melhorar, entendeu? Porque se a gente não tratar isso com leveza, como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai ter coragem de encarar que ainda somos com as nossas máscaras, com as nossas sombras, com os nossos, entre aspas, defeitos, para que a gente possa ter a oportunidade de mudar? E não tiver coragem mesmo de falar rasgado, falar, eu Alan, estou falando para vocês, eu ainda me encontro muito na hipocrisia. Mas só o fato de eu enxergar isso me dá a oportunidade de eu ser um pouco menos hipócrita um pouquinho por dia, não é? Aqui, estudando essa palestra, eu entendi o quanto eu sou egoísta. E aí se a gente buscar, se você falar assim, nossa, eu queria só uma fonte para eu poder resolver ou buscar informação suficiente para isso na doutrina espírita. Aqui está o que encontrei na... Ixi, tá conversando comigo aqui. Se você for no Evangelho segundo o Espiritismo, com esse radar, com essa sede de falar, eu quero identificar, bem-aventurados os aflitos, você vai entender. Se você parar de querer fugir da dor e escolher sentir ela para melhorar o que você tem que melhorar sem sofrer, bem-aventurados os aflitos. Amar o próximo a si mesmo. Ali vai falar muito de caridade, mas vai falar de como você tem que olhar para você. Amar os nossos inimigos. Vai falar que você não precisa sentir amor pelos seus inimigos, mas atitudes de amor. E o modelo sede perfeito. Gente, se nós tirássemos o tempo para ficar aqui, ó, nesses capítulos, mas debruçar neles, se você realmente está querendo sair desse vazio, se você quer não passar mais por esse lugar, o Espiritismo dá para nós. Só que aí eu entendo que o desafio é, nossa, eu vou estudar tudo isso? Nossa, parece que não tem nem tempo. E se a gente pudesse resumir? E se a gente pudesse resumir, gente? O Espiritismo trata de duas coisas que, se você conflitar com o Novo Testamento, a história de Jesus, é das únicas duas coisas que praticamente fala. Caridade, humildade. Caridade e humildade. Mas aí, como fazer essa tal da caridade, então, já que eu não consigo ser como Jesus, Chico Xavier? Sabe o que acontece? A gente acha que caridade é lá fora. A caridade é dentro da sua casa. Se você ainda não dá conta de dedicar o seu tempo 100% para fazer caridade dentro da sua casa, não procure fora. Porque você já tem trabalho o suficiente para fazer. Nós não nascemos na família que nascemos à toa. Olha só que interessante. Esses dias eu estava fazendo, né, essa palestra, e aí eu estudando, aí eu comecei a lembrar dos desafios, tal, né? Eu sou o irmão do meio. Aí eu escutei, né, a intuição falar assim, você é do meio, não que eu estou entre duas irmãs. Eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, mas porque eu sou do meio, daquele meio familiar. Do que adianta eu ser bom lá fora e não dar conta de conviver dentro, gente? Só aqui a gente começa a tirar o peso. Fala, não, tá bom, eu não sou um Chico, não vou dar condição um Chico Xavier da vida, nem um Jesus agora. Mas eu dou conta da minha família? Eu consigo me melhorar o suficiente para que eu possa ser melhor e fazer a caridade que eu puder aqui dentro? Pessoal, vocês me dão mais um prazinho para a gente terminar? No máximo antes de meia-noite a gente termina? Pode ser?
É porque esse é um tema que a gente poderia fazer um seminário, né? Mas pensa, se você a partir de agora tirar esse peso de que você tem que ser como Jesus, não, você tem que se inspirar nele e fazer o melhor que você pode dentro da sua casa. Não adianta você fazer caridade fora de casa se você não está fazendo dentro de casa. O que eu estou querendo dizer não é que não adianta, não estou dizendo que vai ser desperdiçado, não é disso. Mas é porque se você tentar fazer isso para abraçar o mundo, é muita coisa. Nós não damos conta. Se dentro de casa é muita coisa. Então, olha para dentro de casa. Beleza. Está organizado dentro de casa? Sobra um espacinho? Vamos para fora. Pelo menos para mim fez sentido quando eu pensei, nossa, eu tenho que fazer caridade. E por muitos anos eu me dediquei a trabalhos como evangelização de crianças, sopa e não sei o quê, mas muitas vezes eu estava deixando de fazer lá em casa. Que sentido faz isso? Se o principal compromisso que você tem é a sua família, que sentido faz se você não focar no que é principal? Então foca nisso e faz igual o Santo Agostinho nos recomendou todo final do dia. Faz uma revisão na consciência. Você foi o melhor que você pôde por onde você passou. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e não é para contar que eu sou bonzinho, não. Eu vou contar porque eu sou ao contrário. Passei, estava entrando na cidade, eu moro no sítio, entrando na cidade, vi uma mãe, um pai e uma criança com um carrinho num sol, mas num sol de rachar. E com um saco de latinha, assim. Passei, olhei e falei, nossa, coitados. E foi embora. Aí falou, coitado? Você não vai parar pra dar carona pra ele, não? Ah, mas eu nem conheço. Não importa. Aí eu fiquei assim, eu parei lá na frente, eu falei, e agora? Vou dar ré, o que esse povo vai pensar? Vai amassar o pior. Aí eu fiquei na dicotomia. Eu juro pra você, eu fiquei paralisado. Por quê? Porque em mim não está instalado ainda o drive está pronto. Tipo, eu não tinha que ter pensado. Ah, mas você fez fora? Não, eu estava no caminho, não me custava nada, entendeu? Então, no caminho que você estiver, por que você não pode fazer? Aí eu fiquei enrolando, esperando até chegar no carro. Aí eu falei, pra onde vocês estão indo? Aí, caramba, eu estava 5 quarteirão para frente, eu não mudei uma rota. Mas sabe qual é o problema? A gente está passando por um monte, todo dia assim, dentro de casa, sabe? É a esposa, é o esposo, é o filho, que está de repente andando, dentro dessa analogia, andando com um carrinho no sol, arrastando um saco de latinha, e você simplesmente passa e fala, nossa, coitado, e vai embora e não ajuda dentro de casa. E isso eu estou falando para mim. Quantas vezes a gente vê alguém fala, não, nossa, merda, eu tô tão ocupado, né? Senão eu vou atrasar. Não vou ter tempo para tirar um cochilinho do lado do almoço, né? Como é que eu vou ajudar o outro, né? Eu vou perder meu cochilo. Então, gente, essa questão do ego, para a gente combater ele, caridade e humildade. Olha para dentro de casa, porque se você, o Chico Xavier já dizia, o difícil não é viver, é conviver. Então, essas dores que a gente tem da história familiar, ela é uma oportunidade para nós. Como a gente viu na história do início, que a gente pode sempre escolher dois caminhos. Duas pessoas iguais, elas escolheram caminhos diferentes. Então, não sei qual é a sua história de vida. Talvez você tenha uma história de vida difícil. Talvez não tão difícil assim, mas não importa. O que importa é como você vai decidir lidar com isso. Como você vai escolher ser melhor dentro de casa, mesmo com essa dificuldade, mesmo com a sua história. Mas se a gente sair fora de casa, a gente está fugindo do problema. Fugindo do problema, sofrimento, vazio. Então, se a gente pudesse resumir, o ego,
ele é quem traz o vazio e falta de sentido. Mas o espírito, quando a gente nos enxerga como espírito, focados na caridade e humildade dentro de casa, principalmente, cura esse vazio. Então, para que a gente possa fazer um exercício aqui e finalizar, a gente pode apagar, deixar a luz, meia luz ali? E eu já vou aproveitar para fazer a oração, pode ser? Pode. Que aí a gente já não alô. Vamos, para a gente fazer um exercício, eu fiz aquela pergunta, né, se alguém já tinha passado por um momento difícil onde nada mais importa a não ser o que eu queria para aquele momento, que é estar vivo de verdade, conectado com o que faz sentido. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos e entender que você está vivo, né? E que nós estamos respirando. Puxa seu ar bem fundo e solta para entender que você respira. Presta atenção no seu corpo agora. Muitas vezes a gente passa no automatismo do próprio ego e a gente nem percebe que a gente está vivo, que a gente tem um corpo. É uma loucura isso. Então, agora a gente vai fazer o exercício assim. Imagina que você está chegando em um lugar. Esse lugar começa a te soar estranho. E aí você fala, ué, que lugar é esse? Quando você percebe, você está chegando no funeral de alguém. E aí você vai se aproximando. Fala, de quem que é esse funeral? E você de repente leva um susto. Você se vê no seu próprio funeral. Será que naquele momento ia fazer sentido o seu carro? A briguinha que você teve lá no trabalho? O que será que os seus familiares que estão ali gostariam de ter naquele momento? Será que não a sua presença? O que será que você levaria com você se não somente o que você fez de bom ou de ruim? Os momentos em que você pôde ser caridoso, principalmente com a sua família, em que você pôde, por causa da humildade, evitar uma discussão. Se realmente esse fosse o seu velório, será que faria sentido toda a identificação com as coisas materiais e com mil coisas que tomam só o nosso tempo e não faz sentido nenhum ao final da vida? E se porventura, nesse momento, você estiver passando por algum desafio, vamos chamar Jesus e através dessa música, vamos conectar com Ele. Quando tudo parece impossível, quando tudo parece dar errado pra você, eu estou contigo. Quando tudo parece estar perdido, quando nada dá certo na sua vida e você não vê saída, feche os olhos,
fique em silêncio. Ouça essa voz que vem de dentro. Calma, respira, vai passar. Estou aqui. Não se desespere, posso te ouvir. Vim pra te ajudar. Conte comigo. Calma, respira, vai passar. Estou aqui. Não se desespere, posso te ouvir. Vim pra te ajudar. Conte comigo. Eu sou Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, mestre. Conhece também todas as nossas dificuldades. Pedimos então, Senhor, que possa nos ajudar nesse momento. Nos dá sabedoria para enxergar o que nós precisamos melhorar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a limpar em nós essas identificações do sofrimento. Rogamos, Senhor, pela nossa família, que tenhamos olhos, Senhor, para enxergar, ouvidos, Senhor, para ouvir, e assim, gradativamente, passo por passo, Senhor, possamos ir tirando essas camadas que impedem de ver verdadeiramente o que em nós precisa mudar, para que saiamos desses desafios, desse vazio que só o Senhor pode nos preencher. E certos que teremos, Senhor, uma semana abençoada. Nós te louvamos, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa semana. Obrigado, doutor. Bem-vindo, vocês mulheres.